para você que vai agora pegar a Ponte Presidente Dutra. Vamos ver agora como que está Luiz Eduardo Magalhães, ó, bem diferente. Outro cenário, né, o céu mais aberto ali, trânsito fluindo também na principal avenida ali que corta a cidade totalmente plana. E falando em Luiz Eduardo Magalhães, eu já vou chamar aqui as nossas equipes, começando inclusive por Gabriel Pires, que traz um dos destaques de hoje. Um homem foi preso por estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil contra a própria neta na cidade. A mãe da criança de 8 anos, filha desse homem, conseguiu, né, Gabriel, fazer a denúncia. Bom dia, meu querido. Esse homem segue preso, já foi ouvido e negou todas as acusações, viu, Bia? Bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. A partir de agora, a Polícia Civil vai ter 30 dias para analisar informações, ouvir testemunhas para concluir esse inquérito. Esse homem de 46 anos, ele é acusado de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infanto-juvenil contra a neta de apenas 8 anos. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio Dia contando todos os detalhes. É com você. Lamentável, né, Gabriel? A gente volta já já com mais informações. Outras equipes aqui também já posicionadas. Vamos viajar para o norte. Um adolescente de 13 anos morreu afogado em Andorinha, centro-norte do estado. O afogamento aconteceu no Rio dos Poços, na proximidade ali do Serrote Branco. Luiz Gustavo Ribeiro é quem vai explicar para a gente, né, Luiz? Bom dia. Oi, Bia, bom dia para você e bom dia a todos. Mais um caso de afogamento aqui na região norte do estado. Segundo a família desse adolescente de apenas 13 anos, ele estava com os primos se divertindo nesse rio no momento em que esse afogamento aconteceu em poucos instantes. A família informou que ele estava na parte rasa, acabou caindo na parte mais funda do rio e foi arrastado pela correnteza. Já a gente traz todos os detalhes sobre esse caso, mais um caso triste de afogamento aqui na nossa região, viu, Bia? Volto contigo. Até já, Luiz. E olha, ainda na região norte, um incêndio de grande proporção foi registrado num galpão no Distrito Industrial de Juazeiro. Assunto de Tiago Santos, que já está por aqui. Bom dia, Tiago. Oi, Bia. Muito bom dia para você, para os colegas repórteres e para quem está nos acompanhando. Foi um incêndio que assustou bastante os moradores. Começou na noite de ontem. As chamas realmente chamaram bastante a atenção, né, dos moradores que estão ali na redondeza desse galpão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, chegou ao local ontem à noite mesmo e ainda pela manhã as equipes estão lá fazendo o trabalho porque ainda havia resquícios de chamas nesse galpão que ficou aí praticamente totalmente destruído. Já já eu volto aqui no Bahia Meio Dia contando os detalhes dessa situação que aconteceu na noite de ontem aqui em Juazeiro. Bia. Obrigada, Tiago. Tiago com capa de chuva, né? Porque faça chuva, faça sol, nossas equipes estão sempre posicionadas para trazer informações para você. E agora vamos voltar à região oeste, porque após fortes chuvas em Barra, uma ponte de madeira cedeu na comunidade de Brejos do Riacho. Aline Miranda, posicionada e conta esse assunto para a gente, né, Aline? Bom dia. Bom dia, Bia, para você e para todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio Dia. Para quem assiste o nosso jornal, vê esse sol, pensa, tá tudo bem na região oeste, pouca chuva, mas não é essa a realidade. Tivemos registros de muitas chuvas no oeste, inclusive 5 cidades com locais bem alagados. E, inclusive, este ponto que você acaba de citar, na cidade de Barra, zona rural da cidade de Barra, em que uma ponte cedeu, agora atrapalhando o trânsito de veículos. Daqui a pouquinho eu volto no Bahia Meio Dia trazendo os detalhes sobre essa situação e outras que envolvem chuvas aqui na região. Eu volto contigo. É isso aí, Aline. Obrigada pelas informações a todos vocês aqui posicionados. A gente volta já já com as nossas equipes de reportagem espalhadas pelo norte e oeste da Bahia. Ainda nesta edição do seu Bahia Meio Dia, Jacobina, na região norte, registrou tremores de terra, tá? Na madrugada desta quarta-feira. O evento sísmico foi confirmado pela Defesa Civil da cidade e pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ainda hoje você também confere, tem mudança no trânsito de Juazeiro, tá? Mais um pontilhão na região central da cidade foi interditado. Desta vez é ali que liga a Avenida Santos Dumont à Avenida Raul Alves, que você acompanha aí agora, ó, imagens na sua tela.
Você aí é MEI ou conhece alguém que empreende também? Milhares de profissionais já aderiram ao modelo e agora precisam cumprir aí uma obrigação importante, a declaração anual do MEI. A gente vai te explicar como fazer esse processo ainda hoje aqui no seu Bahia Meio Dia. A gente também te mostra os cuidados necessários nesta época do ano de maior circulação do vírus da gripe e também do mosquito Aedes aegypti. Nas escolas, os cuidados devem ser redobrados. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui no seu Bahia Meio Dia. Olha, o Conselho Tutelar de São Desidério suspendeu temporariamente os atendimentos presenciais em sua sede após os conselheiros que atuam no local sofrerem ameaças que atingiram inclusive o âmbito familiar desses profissionais e a imagem pública do órgão. As denúncias já foram formalizadas junto aos órgãos competentes com a apresentação de provas. Medidas judiciais e administrativas estão sendo solicitadas e, devido a essa situação, o atendimento seguirá exclusivamente pelo telefone de plantão, o 77999243554, que aparece aí na sua tela. A Prefeitura de São Desidério informou que uma reunião será realizada ainda hoje, envolvendo os órgãos competentes, para apurar esses fatos e buscar a resolução desse caso. Esperamos, claro, que a situação seja resolvida com rapidez e que a segurança desses profissionais que servem à sociedade, bem como de seus familiares, esteja plenamente garantida. A gente não pode aceitar um cenário como esse, né, em que um órgão tão importante precisa fechar as portas e realizar atendimento só por telefone, porque estão com as suas vidas aí ameaçadas. Isso é inadmissível. E olha, 2 homens foram presos em flagrante após furtarem diversos itens de um supermercado em Luiz Eduardo Magalhães, tá? A prisão ocorreu durante patrulhamento no bairro Santa Cruz, onde a dupla foi abordada. Imagens na sua tela do momento aí da prisão. Com eles, os policiais encontraram cortes de carne, um par de sandálias, 1 litro de uísque, energético e um aparelho celular. Os homens confessaram o furto aí desses itens, além de um aparelho celular também que foi furtado já em um outro estabelecimento. Os 2 foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e autuados em flagrante por esse crime. A gente fala agora, minha gente, sobre uma nova etapa, tá, da obra da Travessia Urbana de Juazeiro. Mais um pontilhão na região central da cidade foi interditado. Desta vez é aquele que liga a Avenida Santos Dumont à Avenida Raul Alves. Essa mudança foi anunciada ainda ontem à tarde. Quem passou pela área hoje, pela manhã, já sentiu aí a diferença. Trânsito mais lento. A gente volta para lá agora com o Thiago Santos, que está justamente na avenida. Explica para a gente o trânsito por aí, Thiago, como que está nesse momento com essa mudança e com a chuva. Bom dia. Oi, Bia, novamente, bom dia para você, para quem está nos acompanhando. Olha, agora, nesse momento, esse ponto aqui da Avenida Raul Alves está com um trânsito até bem tranquilo, diferente de mais cedo, né, quando a nossa equipe esteve no local e verificou realmente que estava uma lentidão, um congestionamento bem grande aqui nesse ponto da Avenida Raul Alves. Apesar de ser horário de pico, né, muita gente aí possivelmente procurando rotas alternativas, porque o cenário aqui estava completamente diferente mais cedo, mas a gente percebe sim que tem movimento de veículos, né, vindo nessa Avenida Raul Alves, que é a avenida que sai do centro de Juazeiro para vir aqui para bairros como Jardim Vitória, Jardim Flórida e também o bairro Piranga aqui na cidade. Essa interdição desse pontilhão, Bia, eu vou pedir para o cinegrafista Sandro Ribeiro mostrar para a gente. O pontilhão era exatamente aqui, nessa parte onde tem essa estrutura metálica. Segundo a AMTT, a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte aqui de Juazeiro, a interdição desse pontilhão já estava prevista dentro do cronograma da obra da Travessia Urbana. A gente já falou várias vezes da obra da Travessia Urbana aqui de Juazeiro, né, que tem provocado alterações na dinâmica do trânsito, na rotina dos juazeirenses. Então, esse pontilhão aqui já estava previsto para ser interditado. Só que, segundo a AMTT, essa interdição foi realizada aí
com antecedência, né, antes do previsto, isso por conta das chuvas que estão caindo aqui em Juazeiro. As chuvas, segundo a AMTT, provocaram o afundamento do asfalto exatamente nesse ponto aqui do pontilhão, o que estava aí impossibilitando o tráfego de veículos. Então, por conta disso, a empresa responsável, né, pela obra da travessia urbana acabou, de uma certa forma, se antecipando e fazendo aí, né, a interdição desse pontilhão. Esse pontilhão ele não era utilizado, é importante ressaltar, Bia, ele não era utilizado pelos condutores que vêm aqui da Avenida Raul Alves. Na verdade, Bia, esse pontilhão ele estava sendo usado para quem vem da Avenida Santos Dumont, a avenida do outro lado, e queria ter acesso justamente à Avenida Raul Alves. Aqui o trânsito segue fluindo normalmente. O que muda, na verdade, é quem vem lá do Santos Dumont, que antes tinha acesso aqui, né, à Avenida Raul Alves justamente por esse pontilhão. Agora os condutores vão ter que seguir reto, bem lá na frente, já na orla da cidade, na altura de uma agência bancária da Praça Barão do Rio Branco, e vai ter que acessar o pontilhão de lá para poder conseguir transitar por esse lado aqui da cidade, né? Essa é a mudança maior que acaba afetando aí os condutores. Nós perguntamos ao DENIT se essa antecipação estava prevista aí, né? Se essa antecipação ela altera o cronograma das obras da travessia urbana. Perguntamos também o que é que vai ser construído, qual serviço exatamente deve ser realizado nesse ponto aqui do pontilhão. Quando pedimos também uma atualização sobre como está a obra, né? Quantos % ela já está concluída, quando ela deve ser entregue totalmente à população, mas são informações que não tivemos. Mais cedo, Bia, a gente não conseguiu registrar a presença de agentes de trânsito nesse ponto aqui da Avenida Raul Alves. Nós perguntamos inclusive à MTT sobre essa situação. A MTT informou para a gente que os agentes de trânsito realizam apenas o monitoramento através do patrulhamento viário, e sempre que necessário eles realizam alguma intervenção tanto nesse como também em outros pontos da obra do complexo viário aqui de Juazeiro. Então é isso, Bia. Precisar ter muita atenção os condutores que transitam por aqui. O trânsito às vezes já começa a ficar um pouquinho lento, e a gente vai seguir acompanhando e trazendo todas essas atualizações após esse fechamento desse pontilhão aqui na região central de Juazeiro por conta da obra da travessia urbana. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Tiago, por todas as informações. Imagens de Sandro Ribeiro, imagens ao vivo. Você confere aí como está a situação agora na avenida, que fica mais difícil, pedir inclusive imagens agora, fica mais difícil tanto por conta dessa obra que é complexa e tem aí várias alterações ao longo desse tempo, mas também pela chuva. A gente consegue ali acompanhar a dificuldade dos motoristas em transitar aí por essa área nesse exato momento. Então precisa mesmo aí de segurança nesse local, reforço e orientação no trânsito. A gente vai seguir de olho nesse assunto tão importante aí para Juazeiro e cidades circunvizinhas. A seguir, a gente fala sobre a morte de um adolescente de 13 anos em Andorinha. Ele se afogou no Rio dos Poços. Imagens aí na sua tela das buscas pelo corpo desse adolescente de apenas 13 anos. A gente volta já já com esse e outros assuntos. Santana traz mais uma novidade para vocês. Em São Desidério e agora também o mais novo supermercado em Barreiras. Criamos um espaço amplo e confortável para sua família. Nossa satisfação é lhe atender bem. Aqui você encontra qualidade e preços baixos todos os dias. Cada produto é selecionado com carinho e trabalhamos com os melhores profissionais. Preparamos o que há de melhor para você. Grupo Santana, cada vez mais perto da sua família. Trace o caminho certo dentro deste labirinto. O desafio deste jogo é percorrer o tabuleiro letra por letra, preenchendo todos os espaços até formar a palavra escondida. Todo dia uma nova palavra e um novo desafio. Qual a palavra de hoje? Baixe o app do G1 e descubra. De volta com o seu Bahia Meio Dia, agora imagens de Barreiras, inclusive te avisando que aí na Avenida Central da BR-242
Olha só, essa parte já está liberada para o tráfego de veículos após a retirada das estruturas do circuito Aguinaldo Pereira, do Carnaval de Barreiras. A via já está totalmente desobstruída. Vamos dar um giro novamente para o Juazeiro, saber como está nesse momento o trânsito na ponte Presidente Dutra. Olha que impressionante, continua bem congestionada a ponte, muito por conta da chuva que cai nesse momento nas duas cidades, Juazeiro na Bahia, Petrolina em Pernambuco, coladinhas, separadas apenas pelo Rio São Francisco. Hora certa, 12h05. Voltamos então com essa informação triste, minha gente. Um adolescente de 13 anos morreu afogado em Andorinha, centro-norte da Bahia. O afogamento aconteceu no Rio dos Poços, que fica na zona rural da cidade. Luiz Gustavo Ribeiro acompanhou esse caso ao longo desta manhã e chega agora com as atualizações. É com você, Luiz. Bom dia, ou melhor, boa tarde. Oi, Bia. Boa tarde para você e também para todos que nos acompanham. Mais um afogamento registrado aqui na região norte do estado. Dessa vez aconteceu no Rio dos Poços, que fica na zona rural de Andorinha, aqui na região norte. Segundo informações da família, esse adolescente tinha apenas 13 anos de idade. Ele foi identificado como Melvin Cauã da Silva Santos. O Melvin, segundo a família, havia saído com os primos. Eles foram até esse rio para pescar e durante esse momento aí de diversão, de lazer, a família informou que o Melvin estava em uma parte rasa do rio quando ele teria caído num local mais profundo e foi arrastado pela correnteza. Os familiares informaram que esse momento que ele transitou dessa área mais rasa para essa área mais funda foi em poucos segundos, um momento de instantes, e aí o Melvin acabou sendo arrastado por essa correnteza. A família que estava no local ficou desesperada, os primos tentaram salvar o Melvin, mas não conseguiram inicialmente porque tinham muitas plantas nesse rio. O corpo do adolescente chegou a ficar submerso e preso nessas plantas. O desaparecimento acabou mobilizando bastante a comunidade. Os moradores da região foram até o local para poder ajudar nessas buscas e depois de horas os moradores mesmos conseguiram retirar o corpo do Melvin, infelizmente já sem vida. O corpo de bombeiros de Senhor do Bonfim chegou a ser acionado para atender essa ocorrência, mas não foi até o local porque esses moradores já haviam conseguido retirar o corpo desse jovem do local. Segundo informações da família, o corpo do Melvin foi encaminhado para o IML de Senhor do Bonfim e a expectativa é que ele seja liberado ainda hoje do IML. Ainda não há informações sobre o horário do velório e do sepultamento, a família ainda vai decidir, mas a expectativa é que o sepultamento aconteça no cemitério dos Morros, que fica na zona rural de Andorinha. A morte desse adolescente foi registrada na delegacia territorial de Andorinha. A Polícia Civil agora investiga esse caso também, mais um caso de afogamento aqui na nossa região. E segundo informações da Prefeitura de Andorinha, o Rio dos Poços é um afluente do açude do Ité, que é um importante reservatório que tem no município. Esse açude já foi o principal reservatório de abastecimento do município e hoje é utilizado apenas como ponto aí de apoio em época de estiagem. Segundo a Prefeitura, o Rio dos Poços não é um rio perene, não tem água durante todo o ano, então quando tem essas chuvas fortes, o volume de água sobe por lá e isso acaba atraindo aí visitantes e moradores no local. A Prefeitura informou que esse curso da água acaba secando durante boa parte do ano, por isso que nessa época do ano, com as fortes chuvas, o volume subiu. A orientação que fica, Bia, a gente trouxe até recentemente uma entrevista com o Corpo de Bombeiros, é que as pessoas tenham muito cuidado com essas áreas, principalmente durante esse período chuvoso, tanto em rios, cachoeiras, em açudes. A Prefeitura de Andorinha recomenda que as pessoas não tomem banho nem no Rio dos Poços, nem nesse açude do Ité, justamente pelos riscos. A gente trouxe nessa entrevista com o Corpo de Bombeiros que açude, por exemplo, não é um local próprio para banho, então fica o alerta para toda a população, não só da região de Andorinha, mas também todos os municípios aqui da Bahia. A gente tem trazido bastante casos de afogamento aqui na região, então fica esse alerta para todo mundo e o nosso abraço para essa família, viu, Bia? Volto contigo. É exatamente isso, Luiz. Muito obrigada por todos os detalhes. Desde o início do ano, a gente já trouxe aqui vários casos de afogamento. E olha só para essa imagem, a gente percebe uma alta vegetação, uma imagem, ou melhor, uma água ali barrenta aparentemente, não é uma água com visualização fácil, muito mato. Aí com as chuvas fortes dos últimos dias,
né, muda todo o terreno, né? O terreno acaba sendo alterado. Luiz já trouxe entrevistas aqui fazendo inclusive esse alerta, né? Todo o sedimento ali, que é conhecido pela população, muda com a chegada das fortes chuvas, então muita atenção, esse alerta continua para a gente ao longo desses dias, especialmente agora com as fortes chuvas. Vai banhar no rio, em algum local, toma muito cuidado porque a área está completamente mudada após as fortes chuvas. Nosso abraço sincero para essa família. E olha, uma ação integrada entre a Polícia Militar da Bahia e a Polícia Civil resultou no cumprimento de um mandado de prisão no bairro Alto do Cruzeiro, em Botirama. Imagens na sua tela do momento da ação policial. As equipes realizavam diligências com o objetivo de localizar um indivíduo suspeito de envolvimento em diversos furtos ali registrados recentemente, inclusive na cidade. Já havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Durante a operação, o suspeito foi localizado, abordado e, após a devida identificação e consultas também aos sistemas, foi confirmada então a existência da ordem judicial. Foi dada a voz de prisão ao indivíduo conhecido como Pedrinho. Ele foi conduzido e apresentado na Delegacia Territorial de Botirama para a adoção das medidas legais cabíveis. Olha, minha gente, cada vez mais brasileiros estão buscando aí a formalização para garantir direitos e ampliar oportunidades de negócio. O microempreendedor individual, o MEI, se tornou uma porta de entrada para quem trabalha por conta própria e quer ter mais segurança. Em Juazeiro, por exemplo, milhares de profissionais já aderiram ao modelo e agora precisam cumprir uma obrigação muito importante, a declaração anual. Confira. Há 3 anos, a vida da Maiara mudou. Ela deixou de trabalhar de carteira assinada e se tornou uma microempreendedora individual. Eu pude fazer o meu próprio trabalho, ter o meu próprio empreendimento e, com isso, crescer mais, né? Porque a gente sabe que, atualmente, a área da estética tem crescido muito. Então, eu vi nela uma oportunidade e, assim, eu pude empreender fazendo cílios, que é algo que está muito em alta e as mulheres estão gostando muito. O MEI é um regime de formalização para quem trabalha por conta própria e tem faturamento anual de até R$ 81 mil. Ele permite obter CNPJ, notas fiscais e ter benefícios previdenciários. Em Juazeiro, são cerca de 9 mil. Todos precisam cumprir algumas obrigações. Uma delas é a emissão da declaração anual do Simples Nacional. Sendo microempreendedora, eu consigo ter aí algumas garantias, como contribuição para o INSS, eu consigo ter um auxílio-doença, caso algo aconteça. A declaração deve ser feita pelos microempreendedores que abriram CNPJ até dezembro de 2025 e também por aqueles que encerraram suas atividades no mesmo ano. Ela é obrigatória porque evita que o MEI venha pagar uma multa quando finaliza o prazo, que vai até o dia 31 de maio. Porém, o atendimento físico da gente é até o dia 29 de maio, sexta-feira. Então, fiquem atentos ao prazo que teve início no dia 1º de janeiro deste ano. A entrega da declaração é obrigatória e essencial para evitar multas e outras penalidades que podem ser aplicadas em caso de atraso. Mesmo aqueles empreendedores que não tiveram nenhum faturamento em 2025 precisam realizar o procedimento. Pode ter o CNPJ dele inapto por omissão de declarações e isso implicará em uma multa. A declaração pode ser feita de forma online através das plataformas oficiais do governo federal. Em Juazeiro, a Sala do Empreendedor, que funciona no shopping da cidade, também realiza os atendimentos de forma presencial e gratuita, de segunda a sexta-feira. Para facilitar o processo, é importante reunir previamente todas as notas fiscais emitidas ao longo do ano passado. Para evitar qualquer dor de cabeça, o Elias já se antecipou, a fim de manter o próprio CNPJ regular. Faço sempre no período certo, nunca atrasei não. E nem atraso também, não pode atrasar a folha de pagamento não. E tudo isso vale para todo mundo, tá? Tanto quem está no norte, no oeste, no país inteiro. A gente fala agora de crime sexual, infelizmente, minha gente. Um homem foi preso por importunação sexual contra 2 adolescentes de 15 e 17 anos em Luiz Eduardo Magalhães. Segundo a polícia, ele mostrou as partes íntimas para as vítimas
no meio de uma avenida movimentada da cidade. E por que a gente destaca isso? No meio de uma avenida movimentada da cidade? Para mostrar o tamanho do absurdo, né? Essas pessoas não sentem mais nenhum receio de cometer esses crimes, se sentem talvez até protegidos porque cometem em via pública. O homem foi preso em flagrante, como você acompanha aí nas imagens, confirmando então a prática do crime de importunação sexual. A gente espera que todo o apoio seja dado a essas duas adolescentes após sofrerem aí esse trauma e essa violação de direitos. E além desse caso absurdo, outro episódio muito difícil de ser narrado aqui ocorreu em Luiz Eduardo Magalhães. Um avô foi preso durante uma operação de combate à exploração sexual infantil da Polícia Civil, também em Luiz Eduardo Magalhães. Ele é suspeito de abusar da neta de 8 anos. Em depoimento à polícia, a mãe da criança disse ter flagrado o homem tirando foto da vítima, da criança de 8 anos, da neta dele, sem roupas. Mais um caso absurdo e quem acompanha esse caso e traz detalhes agora para a gente é Gabriel Pires, já posicionado. Atualiza para a gente, meu amigo. Boa tarde. Pior de tudo desse caso, Bia, é que durante as investigações a Polícia Civil identificou que esse homem, além de ter praticado esse crime contra a neta, já havia na infância praticado esse crime contra as próprias filhas. Boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Ele foi ouvido, negou todas as acusações junto à Polícia Civil, está preso temporariamente por 30 dias. Esse homem ele foi preso ontem de manhã aqui em Luiz Eduardo Magalhães, acusado do crime de abuso de estupro de vulnerável, além da captação de imagens para a produção de conteúdo pornográfico infanto-juvenil. A vítima desse caso é a neta dele, de 8 anos. De acordo com as informações que foram divulgadas pela Polícia Civil, esse homem foi flagrado pela filha e tirando fotos aí da neta de apenas 8 anos no fundo da casa. A partir disso, essa filha fez a denúncia junto à Polícia Civil. A Polícia Civil começou então a reunir informações, apurar as circunstâncias e descobriu que esse homem ele já havia praticado abusos sexuais contra as próprias filhas quando estas ainda eram menores de idade, o que evidenciou, de acordo com a Polícia Civil, que era já um padrão de conduta desse homem há vários anos. Diante da gravidade dos fatos e também de interromper esse crime, a Polícia Civil, então, solicitou à Justiça a prisão temporária desse homem, que foi decretada pelo Judiciário. Ontem, essa prisão foi deflagrada, essa prisão ela foi cumprida aqui em Luiz Eduardo Magalhães. O homem foi apresentado junto à Delegacia de Polícia Civil, foi ouvido, prestou depoimento, negou todas as acusações. Porém, ele continua preso. A Polícia Civil aí tem um prazo de 30 dias de prisão temporária para avançar nas investigações e, a partir disso, concluir esse inquérito. Hoje cedo eu conversei com a delegada responsável pelo caso, a doutora Luara Gabriela Faria. Ela afirmou que, após esses 30 dias, pode requisitar ao Judiciário a prisão preventiva deste homem, que aí não há prazo para ele cumprir essa prisão. Esse homem ele vai responder aí pelo crime de estupro de vulnerável, além da captação de imagens para produção de pornografia infanto-juvenil. Bia, a gente sempre traz esses casos de violência sexual infantil aqui no Bahia Meio Dia e sempre alerta para a necessidade da denúncia. Os canais de denúncia são Disque 180, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal ou qualquer agente de segurança pública. A denúncia é fundamental para interromper esse ciclo de violência. É importante destacar também que a maioria esmagadora dos casos de violência sexual infantil ocorrem dentro do âmbito familiar. Por isso, é importante observar o comportamento da criança, se houve mudança, e denunciar se tiver alguma evidência. Bia, é com você. Com toda certeza, Gabriel, muito obrigada por todas as informações e parabenizar a ação dessa mãe, né? Porque é muito difícil nesses momentos você ter força para denunciar. Muitas pessoas ficam com vergonha, né, por ser ali o próprio pai, o avô da criança, mas essa mãe foi muito corajosa de enfrentar tudo isso e denunciar o pai, que, segundo o Gabriel falou, uma informação muito importante que ele trouxe nessa entrada aqui ao vivo,
esse homem teria cometido o mesmo crime contra as próprias filhas na infância. Talvez por isso essa mãe não teve nenhum receio, não duvidou em nenhum momento ali do que via na sua frente, que essa criança também seja muito amparada nesse momento pelos órgãos competentes aí, porque é um trauma que pode acompanhá-la ao longo da vida, infelizmente. Denuncie, minha gente, a denúncia pode ser feita anônima, inclusive. A gente precisa se unir contra o abuso e a exploração sexual infantil. E olha, mudando de assunto, um homem foi morto a tiros na tarde de ontem no bairro Piranga 1, em Juazeiro. A vítima, foto aí na sua tela, foi identificada como Juciesley Souza Silva, de 26 anos. Segundo a Polícia Civil, ele foi atingido em uma via pública do bairro por 2 homens que chegaram em uma motocicleta, se aproximaram da vítima e atiraram. A PM disse ainda que Juciesley estava acompanhado da esposa quando foi morto. Os criminosos teriam levado ainda os celulares do casal. O caso foi registrado pela Delegacia de Homicídios de Juazeiro, que expediu as guias para a realização da perícia. Diligências são realizadas também com o objetivo de identificar a autoria e a motivação desse crime. O corpo de Juciesley Souza Silva, de 26 anos, apenas 26 anos, um jovem. O corpo dele foi levado para o IML de Juazeiro. A gente lamenta esse caso e, claro, vamos seguir acompanhando aí as investigações que devem identificar a autoria e motivação do crime. A seguir, a gente te mostra a situação de uma cratera que se formou na BA 466 em Tabocas do Brejo Velho, justamente na ligação com Santa Helena e Cristópolis. O intervalo é rápido, não sai daí. Venha pra cá, tá tudo preparado. Uma onda de alegria para cada dia. Tá no clima, tá no gosto gelado. Essa vibe tomou conta da Rede Bahia. E calor que recebe o sol do céu, que abraça o mar. Na água que vai o farol. O convite pra vir relaxar. O banho de praia, de cheiro, chuveiro, de corpo inteiro pra se refrescar. Energizar, conectar. Vem que tá bom, deixa o som te levar. Subiu, a temperatura se joga aqui nessa mistura e sente a vibração. Tá quente, chegou o verão. Subiu, a temperatura se joga aqui nessa mistura e sente a vibração. Tá quente na Rede Bahia, chegou o verão. Tá quente, chegou o verão. Voltamos com o seu Bahia Meio Dia. Eu disse que o intervalo era rápido e a gente volta com imagens de Bom Jesus da Lapa, no oeste. Impressionante, ali ao fundo do santuário tem uma nuvenzinha carregada, aparentemente ali nessa imagem. E do outro lado já o céu completamente aberto, 29 graus agora em Bom Jesus da Lapa. Eu adoro voltar com essa imagem porque sempre nos lembra de manter a fé ao longo aí dos nossos dias. Hora certa, meio-dia, 23 minutos. E, gente, moradores de Santa Rita da Barragem, na zona rural de Casa Nova, estão com dificuldade de acesso à comunidade, tá? É que o riacho que corta a localidade transbordou. A situação, além de incomodar quem mora por lá, tem prejudicado também caminhoneiros e produtores que passam pelo povoado. Luiz Gustavo Ribeiro acompanha e volta agora com os detalhes dessa situação. Explica pra gente como que está a situação por lá, Luiz. Oi, Bia, esse problema tem afetado muitas pessoas, tem afetado os moradores, caminhoneiros, produtores rurais que estão sem conseguir entrar ou sair da comunidade de Santa Rita da Barragem, que fica na zona rural de Casa Nova. Segundo os moradores, com as últimas chuvas intensas que aconteceram na região, o riacho, conhecido como o Buraco do Amor, acabou transbordando e aí afetou essa estrada. Esse riacho, ele corta a BA 316 e aí com o volume excessivo do riacho, o trânsito está
praticamente bloqueado. Os moradores informaram que a estrada é de terra e ela ficou pior do que já era. A passagem de veículos está comprometida. A situação tem prejudicado muita gente por lá. Os moradores estão utilizando inclusive barcos para conseguir atravessar o riacho, inclusive estão carregando veículos nesses bairros, como é o caso de motos. Carros e caminhões precisam dar um retorno, usar uma rota alternativa para sair da comunidade e também acessar outros locais, como é o caso de Juazeiro. Essa rota alternativa tem cerca de 100 quilômetros de extensão. Essa estrada também era rota alternativa para caminhões pesados que saem de Juazeiro ou vice-versa, precisam acessar Juazeiro e precisam passar pela barragem de Sobradinho devido à obra da travessia urbana que acontece em Juazeiro. Esses veículos pesados estão impedidos de transitar por lá e também estão precisando buscar rotas alternativas. Como eu falei, os produtores de frutas também estão sendo afetados, estão tendo um gasto maior para escoar a produção. Diante dos transtornos, o principal pedido da comunidade é a pavimentação dessa rodovia. Segundo eles também querem a construção de uma ponte sobre o riacho, porque toda vez que chove é essa mesma situação. Em outubro do ano passado, nós falamos sobre a situação da BA-316 aqui no Bahia Meio Dia. Na época, a CEINFRA informou que a manutenção da BA-316 de Sobradinho até o entrocamento da BR-235 em Santana do Sobrado tinha previsão de serem iniciados até a segunda quinzena de outubro. A equipe técnica iria até o local, estava aguardando apenas uma assinatura para começar os trabalhos. Inicialmente foi feito um trabalho de manutenção de tapa-buracos, mas também iria acontecer um levantamento dos pontos críticos dessa rodovia para que eles pudessem ser recuperados. Segundo os moradores da região, foi feito apenas um trabalho paliativo que foi feito pela Prefeitura de Casa Nova, mas o problema maior ainda continua na região. Em nota, nossa equipe conseguiu a nota da CEINFRA, que informou que o acesso à comunidade de Santa Rita da Barragem é uma via municipal que entronca com a BA-316, sendo, portanto, responsabilidade do município de Casa Nova. Nossa equipe também entrou em contato com o município de Casa Nova, mas até o momento nós não tivemos um retorno sobre a situação dessa rodovia, então fica esse problema, os moradores sem conseguir entrar ou sair da comunidade de Barragem, de Santa Rita da Barragem, em Casa Nova, viu, Bia? A gente vai continuar acompanhando essa situação, um problema que foi ocasionado aí pelo volume de chuva. Volto contigo. Obrigada, Luiz, por todos os detalhes. A cena se repete, minha gente? Ao longo desses dias que tem chovido muito nas duas regiões, a gente está sempre trazendo esse tipo de situação. Não adianta só paliativo, é preciso investimento pesado em infraestrutura. Muito obrigada, Luiz. E olha, mudando agora de assunto, um casal foi preso em Rodelas nesta terça-feira, portando ali substâncias parecidas com cocaína e maconha. Olha aí o que foi apreendido na sua tela. O flagrante ocorreu em duas localidades do município, em Aldeinha e também na comunidade de Suspiro. A guarnição da PM havia recebido uma denúncia anônima de que o casal estava traficando drogas nas localidades. Os policiais, então, iniciaram rondas nas imediações quando localizaram os suspeitos. Após a abordagem, foram encontrados com eles 20 cápsulas de cocaína, 65 trouxas de maconha, 3 calças camufladas, 3 blusões camuflados, um par de coturnos, que é aquela bota ali de cano alto, 2 balaclavas, as máscaras e também dinheiro em espécie. A gente já trouxe vários casos de apreensões nesta edição do Bahia Meio Dia. Parabéns aí ao trabalho da polícia. Um incêndio atingiu um galpão de uma loja de atacados em Juazeiro ontem à noite. No local são armazenados itens de cama, mesa e banho, cosméticos, além de brinquedos. O trabalho da equipe de bombeiros no combate às chamas já dura mais de 12 horas. Parte da estrutura, minha gente, do local ficou comprometida e há risco do teto do galpão acabar desabando. A gente vai voltar agora com o Tiago Santos, que acompanha também esse caso e atualiza para a gente agora. Que situação, hein, Tiago? Boa tarde novamente. Pois é, Bia, e esse incêndio ele começou ontem à noite. A gente tem imagens que mostram, as chamas quando esse incêndio começou na noite de ontem nesse galpão que fica no bairro João 23 aqui em Juazeiro. São imagens que chamam bastante a atenção pela altura das chamas. As chamas
fortes, inclusive, e isso, obviamente, né, gerou uma mobilização muito grande dos moradores, das pessoas que moram no entorno desse galpão, porque realmente foi uma situação que, claro, assustou pela intensidade dessas chamas. Ontem mesmo, os moradores acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros de Juazeiro. Os agentes nos informaram que eles chegaram, né, no local dessa ocorrência, nesse galpão, ontem à noite mesmo. Só que eles estão no trabalho muito intenso de combate às chamas. Uma equipe entrou ontem de noite, houve a troca de turno no início da manhã de hoje e a última atualização que recebemos do Corpo de Bombeiros apontava aí que esses agentes ainda estavam trabalhando porque havia alguns pequenos focos de incêndio dentro desse galpão, bem como também eles estavam lá para fazer o trabalho de rescaldo, né, para garantir que de fato esse incêndio não retorne. A gente pediu algumas informações aos agentes do Corpo de Bombeiros, né, para saber os detalhes dessa situação. Eles nos informaram pouca coisa, nos disseram que ainda não se sabe exatamente o que pode ter provocado as chamas, né? Também perguntamos sobre o porquê dessa dificuldade desses agentes, né? Já que esse combate aí já dura cerca de 12 horas. A gente também não conseguiu esse retorno, porém, como é um local, né, que estava aí armazenando diversos produtos que têm caráter inflamável, como por exemplo enxovais, brinquedos de plásticos e outros materiais, tudo isso obviamente aí proporciona, né, que as chamas elas atinjam, né, venham de uma forma muito intensa. O Corpo de Bombeiros, o cinegrafista Sandro Ribeiro esteve hoje pela manhã lá. O Corpo de Bombeiros informou para a gente que todo o material, praticamente todo o material que estava dentro desse galpão aí acabou sendo destruído pelo fogo. Disse também que parte da estrutura desse galpão acabou ficando comprometida. Inclusive, por conta desse risco, né, há um risco do teto desabar, as equipes estavam fazendo um trabalho sem necessariamente entrar dentro desse galpão. Eles estavam utilizando, né, as bombeiras ali para poder apagar esses focos de incêndio do lado de fora, justamente porque há, segundo o Corpo de Bombeiros, uma provável suspeita, né, de que o teto possa desabar. O muro, parte do muro desse galpão também foi destruído aí por conta das chamas. Felizmente ninguém ficou ferido. As chamas não atingiram, né, residências, estabelecimentos que ficam no entorno desse galpão aqui de Juazeiro. A expectativa é que a Defesa Civil de Juazeiro vá até o local para de fato fazer uma vistoria completa do local e fazer uma avaliação para saber se realmente toda a estrutura está comprometida por conta desse incêndio. Volto com você, Bia. Muito obrigada, Tiago, por todos os detalhes impressionantes, as imagens feitas aí por Sandro Ribeiro. Ainda bem, nenhum ferido, mas de fato um prejuízo grande. A gente espera que esses empreendedores aí consigam recomeçar e que a causa desse incêndio, claro, seja identificada. Mudando de assunto, minha gente, uma cratera se formou na BA 466 em Tabocas do Brejo Velho após um rompimento de uma manilha na ligação ali com Santa Helena e Cristópolis. A situação aconteceu após as fortes chuvas que atingem a região oeste. A Aline Miranda é quem acompanha esse caso e chega agora com todos os detalhes, né, Aline? Boa tarde. Boa tarde, Bia. Você e a todos que nos acompanham. Pois é, Bia, imagina só a situação para as pessoas que trafegam por essa localidade se deparar com uma cratera tão grande. Isso porque aconteceu por conta das chuvas que têm acontecido aqui na região, que são em diversos pontos da região. Por isso mesmo a gente já deixa um alerta para os motoristas aqui do Oeste que trafegam por diversas rodovias, não apenas quanto a esse ponto, mas quanto a todos os outros que possa ter uma grande quantidade de chuva, para que eles possam andar sempre com muito cuidado. Essa situação, segundo os próprios moradores, foi registrada por eles na BA 466, que é no município de Tabocas do Brejo Velho, para que as pessoas de casa possam se situar. A cidade fica a mais de 220 quilômetros aqui de Barreiras, ou seja, fica bem distante, é um trecho que
costuma ter uma grande movimentação de pessoas que circulam ali pela zona rural da cidade. Esta BA apresentou uma cratera bem grande que atrapalha o trânsito no local. As pessoas precisam passar com muita cautela por ser uma rodovia que não tem um acostamento grande para que os carros possam assim desviar e seguir o trecho. Isso aconteceu exatamente por conta das chuvas aqui na região. A cratera fica bem no meio da rodovia, apresentando esse perigo para os motoristas. A gente procurou a Secretaria de Infraestrutura da Bahia, que é a CEINFRA, responsável pelo trecho. Eles nos informaram que realmente este ponto está com essa dificuldade da BA-466 na ligação entre Santa Helena e Cristópolis e que já está sinalizado esse trecho. Ainda de acordo com a CEINFRA, a empresa responsável pelo trabalho no local já está fazendo a manutenção na rodovia, iniciou o serviço de recomposição do bueiro. Isso porque essa cratera aconteceu justamente por conta da grande quantidade de água passando pela manilha no local, acabou cedendo e assim acabou cedendo o trecho da rodovia. De acordo com a CEINFRA, o tráfego está parcialmente interrompido no local, com a liberação apenas para os veículos leves, como carros, motos, ambulâncias, situações de grande emergência. Veículos pesados não devem pegar esse trecho. A gente lembra também que todos que passarem pelo local devem ficar bem atentos. E mais do que isso, com a quantidade de chuva que tem caído aqui no oeste, a gente faz o alerta para todos os motoristas que devem pegar essa BA-466 aqui no oeste baiano, porque com grande volume de chuvas pode ficar encoberto esse perigo. Essas são as informações. Bia, eu volto contigo. Obrigada, Aline, por todos os detalhes. Então, para você que nos acompanha, atenção redobrada aí, se você for passar pela BA-466. Olha, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Curaçá, na região norte. A ação ocorreu na noite desta terça-feira, nas proximidades do loteamento Ararinha Azul. Policiais encontraram um homem com uma sacola plástica entrando em um matagal. Ao localizarem o suspeito, foram encontrados 2 invólucros de cocaína, 26 petecas de maconha, uma balança de precisão e mais de R$1.000 em espécie. Imagem aí na sua tela. O homem foi preso e o material ilícito apreendido, como a gente vem observando ao longo desta edição do Bahia Meio Dia, muitas ações aí de combate ao tráfico de drogas no interior do estado. Novamente, parabéns aí às forças de segurança que continuem atuando dessa forma. E a seguir, Ponte de Madeira cede na zona rural de Barra, no oeste baiano. Moradores estão fazendo um trajeto mais longo agora para chegar à sede da cidade, entre outros transtornos aí enfrentados. Seu Bahia Meio Dia volta já. Você vai ter coragem de denunciar a própria mãe? A Samira me disse que eu sou filho dela, que ela vendeu o próprio filho. Samira, esse infeliz desse Raul é meu filho. Ai, Samira, de hoje você não passa. Operação Detona Preço Dia a Dia. Ofertas imperdíveis para você levar mais, pagando muito menos. Arroz Pamparra, R$10,99. Óleo de soja Soia 900ml, R$5,99. Ovos brancos Iana, Mantiqueiro MAP, R$10,99. Venha aproveitar. Maurício Saque, eu sou capitão da flotilha de veleiros de oceano da Bahia. Sou comandante do veleiro Papaléguas. É importante estar com toda a documentação e itens de segurança verificados em atendimento às normas na Marinha do Brasil. Ser legal no mar é quando você veleja com segurança, tem boas condutas e protege os oceanos. Cumprir, respeitar e estarmos totalmente atentos às normas da Marinha do Brasil. Seja legal no mar, navegue com segurança. Nessa temporada você viajou junto com o Panela para conhecer as delícias da ilha de Taparica. E agora, chegou a hora de votar na sua receita favorita. Em Misericórdia, a Kekel fez um prato delicioso, um peixe temido, a moqueca de baiacu, carne de sertão e banana. Em Aratuba, a Jussiara trouxe receita inusitada com uma iguaria dos Recifes.
a muqueca de pinaúna. E em Matarandiba, Dona Thelma mostrou uma receita famosa entre as marisqueiras, o pirambinho. Para votar, é só acessar o site rbt.com.br até quarta-feira, 2 da tarde. O resultado você confere ao vivo, sábado, 11h45. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, vamos atualizar a situação da ponte Presidente Dutra. O trânsito continua bem difícil para quem está saindo de Petrolina em Pernambuco para Juazeiro. A gente percebe ali também alguns veículos pesados, que dificulta ainda mais o trânsito nesse horário e com essa chuva toda que está caindo aí no Vale do São Francisco. Vamos passear agora por São Desidério, no oeste do estado. E chove agora em São Desidério, diferente de outras cidades do oeste que a gente já rodou por aqui, Lapa, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães em São Desidério. Chove agora nesse momento e parte ali do rio, dessa barragem aí, correndo forte nesse momento, 27 graus. Hora certa, 12h40. Olha, minha gente, uma mãe foi presa em Santa Rita de Cássia, no oeste baiano, após ser flagrado pela polícia com um carro carregado de drogas. O suspeito tentou fugir durante a abordagem policial. Gabriel Pires chega agora com os detalhes desse assunto. É com você, meu amigo. Boa tarde. Esse homem já tinha passagem pelo sistema prisional do Distrito Federal pela prática do crime de homicídio, viu, Bia? Mais uma vez, boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Ele foi preso ontem lá em Santa Rita de Cássia por tráfico de drogas em uma operação conjunta entre as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar. Ele portava drogas, também portava outros equipamentos aí oriundos do crime. De acordo com as informações que foram divulgadas pela 86ª CIPM, as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar realizavam um patrulhamento em pontos da cidade quando identificaram um indivíduo a bordo de um veículo de cor branca que estaria aí, de acordo com as informações que foram repassadas pelas equipes da Polícia Militar, transportando entorpecentes. Ao visualizar a presença da viatura, esse homem ele tentou fugir do local, porém foi interceptado pelas equipes policiais. Durante a abordagem, as equipes encontraram um revólver calibre 32 na cintura dele, além de 5 munições intactas. Durante a busca veicular, a polícia também encontrou entorpecentes, dinheiro em espécie e outros materiais ilícitos. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão, foi levado para a Delegacia Territorial lá de Santa Rita de Cássia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, além do porte ilegal de arma de fogo. Foram adotadas todas as medidas cabíveis. Esse homem já era egresso do sistema prisional, cumprindo aí onde cumpriu pena pelo crime de tentativa de homicídio. Bia, é com você. Obrigada, Gabriel. Impressionante o tanto de caso aí de tráfico de drogas no interior do estado. Muito obrigada, amigo, pelas informações. E olha, moradores das comunidades de Jaboticaba e Itapicuru, na zona rural de Jacobina, passaram a madrugada de hoje assustados, viu? É que eles sentiram tremores de terra por lá. O evento sísmico foi confirmado pela Defesa Civil de Jacobina e também pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O abalo de maior intensidade foi de magnitude 3.0, seguido ali também por outros abalos de menor intensidade. No total, foram 17 abalos da madrugada até o fim da manhã de hoje. Segundo o laboratório, 3.0 é considerado aí uma intensidade alta para o cenário regional. A Defesa Civil de Jacobina informou que desde o início da manhã de hoje monitora a situação. Equipes estão fazendo visitas técnicas e até o momento não há registros de ocorrências graves, como desabamentos. Existe uma mineradora que funciona em uma área próxima a essas localidades. A empresa Jacobina Mineração Pan American afirmou que os abalos foram sentidos por colaboradores e que precisou inclusive retirar de forma preventiva suas equipes de uma das minas. Eles afirmaram que após verificação, confirmaram que não houve qualquer anomalia nas operações subterrâneas ou nas estruturas de barragens.
Em Juazeiro, chove desde a madrugada e moradores de alguns bairros da cidade estão enfrentando transtornos por causa da chuva. A Secretaria de Saúde de Juazeiro, inclusive, informou que suspendeu temporariamente os atendimentos em um posto de saúde, ali no residencial Juazeiro. Tiago Santos está de volta com esse assunto para a gente, porque gerou alteração aí, né, na rotina dos moradores, Tiago. Pois é, Bia, tem chovido aqui em Juazeiro, né, nos últimos dias. A chuva ela não está caindo de forma recorrente, né? Ela começa, depois para, inclusive quando a gente voltou, né, quando a gente começou, na verdade, o Bahia Meio Dia de hoje, estava chovendo bastante, deu uma estiada, o céu chegou a se abrir um pouquinho, parou e agora voltou a garoar um pouquinho. A gente percebe, o Sandro Ribeiro vai mostrar pra gente, o céu voltou a ficar fechado aqui em Juazeiro e a gente sabe que, infelizmente, né, quando chove, causam alguns impactos. Quando chove, a chuva traz alguns impactos negativos aqui em Juazeiro e também em outros municípios. No caso aqui da cidade, a Secretaria Municipal de Saúde informou agora há pouco, inclusive, que os atendimentos na unidade básica de saúde do bairro residencial Juazeiro foram suspensos temporariamente devido às fortes chuvas registradas no município. Tem chovido aí praticamente desde a madrugada, como eu falei, dando esses pequenos intervalos, hora começa a chover, depois para, retorna. A Secretaria de Saúde de Juazeiro disse que, em decorrência do grande volume de água, foram identificados pontos de infiltração nessa unidade, o que ocasionou aí o acúmulo em áreas internas da UBS do residencial Juazeiro. A situação, segundo a Secretaria, oferece risco à integridade física de profissionais e também dos pacientes, e por isso a gestão optou aí pela suspensão imediata das atividades até que os reparos sejam feitos. Nós perguntamos à Secretaria de Saúde, estamos aguardando o retorno, Bia, para saber, né, até quando ela deve permanecer fechada, quando esses reparos deverão ser feitos. Enquanto isso, os moradores do residencial Juazeiro devem ir, né, procurar atendimento na UBS do bairro Itaberaba. Porém, não foi essa a situação isolada registrada aqui em Juazeiro. O cinegrafista Antônio Amorim esteve mais cedo também visitando alguns bairros da cidade e a gente registrou aquelas situações que a gente percebe, Bia, todos os anos. Como, por exemplo, lá no campo do bairro 1º de Maio, que fica no bairro Maringá, aqui em Juazeiro, o campo ficou praticamente aí inundado, né? Está debaixo d'água. Esse campo ele é uma importante passagem dos moradores ali da Maringá, do bairro Santo Antônio e bairros adjacentes. Só que você não via o chão desse campo, né? Ficou aí totalmente debaixo d'água por conta dessa chuva acumulada aí desde a madrugada de hoje. A mesma coisa acontece aí também no residencial Mairi. Algumas ruas lá do bairro, tradicionalmente, infelizmente isso acontece, ficaram inundadas, né? Ficaram aí com pontos de alagamentos registrados também na manhã de hoje. Na Avenida Girassol, que fica no bairro Agemiro, também registramos água empoçada, o que causou aí, né, dificuldade para os condutores que precisam passar pela Avenida Girassol no bairro Agemiro, bem como também para os pedestres, né, que também têm dificuldades para transitar. Segundo o Laboratório de Meteorologia da Univasf aqui de Juazeiro, a cidade tem acumulado aí nesse ano, na verdade, de 2026, 124 milímetros de chuva, sendo que 50 milímetros foram registrados somente neste mês de março. Isso é contabilizando o índice de chuva até ontem. Hoje, esse número ainda não foi atualizado. Estamos aguardando um posicionamento da Defesa Civil aqui do município de Juazeiro para saber se essa chuva dessa madrugada, amanhã de hoje, trouxe aí, infelizmente, na situação de desalojados ou desabrigados aqui no município de Juazeiro. E também pedimos um panorama dos bairros aqui da cidade. Estamos aguardando esse posicionamento. O fato é que tem previsão de chuva ainda para hoje, para quinta-feira e também para sexta-feira. Claro, por se tratar de uma previsão, a gente sabe que essa mudança ela pode chover, como pode também não chover, mas a gente vai seguir acompanhando e trazendo todas as informações aqui no nosso Bahia Meio Dia. Bia, volto com você. Obrigada, Tiago Santos, pelo panorama geral feito aí por você, por Sandro Ribeiro e Antônio Amorim. Aquela imagem do campo 1º de Maio mesmo impressiona, né? A quantidade de água fica próximo, inclusive, ao Hospital Regional. Imagina o risco aí, né, de desenvolvimento de doenças. A gente vai seguir de olho nesse assunto.
E, gente, estamos nos aproximando, inclusive, do fim do verão e, por conta disso, essa quantidade aí de chuvas que chegam nesse período coincide justamente com o retorno às aulas. O cenário de maior circulação de vírus da gripe, por exemplo, e do mosquito Aedes aegypti acende um alerta para a saúde nas escolas, onde crianças e adolescentes ficam muito tempo juntos. Vamos conferir na reportagem. Em período chuvoso, as salas de aula costumam ficar mais abafadas. O céu nublado anuncia chuva a qualquer momento e, junto com ela, aumentam as chances de proliferação de vírus e também do mosquito Aedes aegypti. A combinação do verão com o início do ano letivo exige atenção redobrada dos pais. Ela sente às vezes febre, né? Às vezes gripa, né? Dor de cabeça. A atenção fica redobrada. É, fica redobrada. Nessa época é comum um aumento de viroses respiratórias, gripe e resfriados. Os cuidados com a higiene são indispensáveis. Janaína é tia da Paloma e trabalha com transporte de crianças. Por isso, o alerta é ainda maior. A gente orienta, né, nossos filhos, sobrinhos, os cuidados, né, para terem os cuidados, lavar as mãos, tudo que for comer, tomar alguma coisa, pegar alguma coisa, sempre estar lavando as mãos. Como eu falei, está usando um álcool gel para estar matando ali, né, aquele vírus, a bactéria das mãos. Então, sempre está fazendo a higienização. Apesar do ano letivo ter começado há pouco tempo, já é possível ver cadeiras vazias nas salas. Muitas ausências são provocadas por sintomas gripais e quadros virais. Aqui na Bananeira, como vocês observam, tem um ambiente atípico, né, que é cheio de serras, aí, de muito rio. Né, e a escola também atende a comunidade do Coxo de Dentro e do Coxo de Fora, que também tem essa formatação desse meio ambiente particular, e as crianças sofrem com isso, gripes, problemas alérgicos, respiratórios, chegam até de fato a faltarem aula. Alguns, em outros tempos, já ficaram internados por isso. Lorena, de 10 anos, tem sentido os efeitos do tempo chuvoso. Dores de cabeça, dor de garganta e febre fizeram parte da rotina nos últimos dias. Com histórico de alergia, o tempo mais úmido agrava ainda mais os sintomas. Esse tempo frio pega mesmo. Tive dor de cabeça e tô com dor na garganta. Com a volta às aulas e o período chuvoso, a movimentação nas unidades de saúde aumenta. São casos de síndromes respiratórias, febres e arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. Em meio a essa maior exposição, a prevenção é indispensável. A vacinação é um dos métodos mais eficazes de proteção. Hoje, o calendário infantil conta com vacinas contra dengue, influenza, pneumococo, HPV, sarampo, entre outras doenças. E aí é onde é importante os pais observar sintomas. Primeiro, numa criança que ela tem faixa etária abaixo de 6 anos, a presença de febre. Outros sintomas que também é visível, às vezes uma coriza, que é escorrendo um pouco do nariz, aí aquilo ali é um sinal que pode ser sintomas gripais. E essa questão desses sintomas deve ser observado antes de levar para a escola, porque se esses sintomas estiver presente, outra criança vai desenvolver. E aí esse ciclo ele fica rotativo ali dentro, ele não sai, porque todas as crianças vão ser contaminadas pelos sintomas respiratórios. Manter a caderneta de vacinação em dia é essencial para reduzir riscos e evitar complicações. Além disso, a orientação é que diante de sintomas persistentes, como febre alta e tosse contínua, os pais procurem uma unidade de saúde. Procurar uma UBS, que na UBS não somente tem o médico, mas também tem a enfermeira, e tem também como a gente avaliar, junto com a sala de vacina, outras demandas. Por exemplo, uma criança que ela precisa não somente da vacina, mas tem uma anemia, ela vai ter um nutricionista, vai ter um psicólogo, vai ter também um profissional habilitado até na distribuição do remédio, que é a farmacêutica, para a gente trabalhar em equipe até para amenizar um pouco desses fatores que, em situações que acabam aumentando, acabam ausentando das escolas. Toda a atenção nesse período, viu? E moradores da comunidade de Brejos do Riacho, na cidade de Barra, minha gente, estão com dificuldade de chegar até o município após uma ponte de madeira ceder. A comunidade fica a cerca de 40 quilômetros da sede de Barra, no oeste baiano. A repórter Aline Miranda chega agora com as informações. O vídeo impressiona, Aline. Boa tarde.
Boa tarde, Bia, novamente a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Bia, impressiona justamente porque isso causa dificuldade na mobilidade das pessoas que moram nessas comunidades, assim como também os prejuízos que isso pode ter causado para quem depende desse trecho. De acordo com informações dos próprios moradores, essa ponte ela caiu depois das fortes chuvas que estão atingindo a região, em especial ali em Barra. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, nas últimas 24 horas choveu na cidade de Barra quase 40 milímetros. Para você ter ideia, a Prefeitura de Barra informou que realmente houve essa situação na ponte que fica localizada ali na comunidade de Brejos do Riacho, por conta da grande quantidade de água que tem vazado pelos brejos. As equipes da Prefeitura já foram acionadas, estão trabalhando no local para tentar melhorar e agilizar a locomoção das pessoas dessas comunidades. No entanto, eles lembram também que há rotas alternativas para as comunidades ali próximas. As imagens chamam a atenção realmente, mas não apenas em Barra, teve muita chuva. Você viu aí no retorno do bloco, em São Desidério já está chovendo e ontem foi um dia de muita chuva na cidade de São Desidério. Muitas ruas alagadas no centro e também a Avenida JK, em São Desidério. De acordo com os moradores, choveu de 5 da tarde até 8 da noite de forma intensa e deixou muitos locais da cidade alagados. Também choveu em Angical. As ruas do centro da cidade ficaram bem alagadas. Também uma chuva que aconteceu por volta das 8 da noite. Muita água na cidade de Angical. Outra cidade que registrou grande quantidade de chuva foi Brejolândia, que também teve uma chuva bem pontual ali e forte por volta das 8 da noite, deixando muitas ruas alagadas. E Baianópolis, que também choveu bastante nesse horário previsto próximo das 8 da noite, deixando muitos pontos alagados. Muitas cidades aqui do Oeste registrando muita chuva. Para você ter ideia, aqui em Barreiras agora já começa a fechar o tempo e já começa a cair os primeiros pingos d'água de hoje e que a gente já tem previsão de chuva para hoje aqui em Barreiras com grande volume. A gente segue acompanhando, qualquer novidade traremos aqui no Bahia Meio Dia. Eu volto contigo, Bia. Verdade, Aline, quando você entrou estava com sol ali, agora já fechou. Obrigada, minha amiga, pelas informações. Mudando de assunto, vamos dar um respiro de tudo isso agora, minha gente. Chegou a hora do esporte com Danilo Ribeiro. Meus amigos e minhas amigas, giro do esporte no Bahia Meio Dia. Aquele cheiro para todo mundo. Contagem regressiva para a grande final do Campeonato Baiano, sábado na Fonte Nova, um dos maiores clássicos do país. O Bavi com torcida única e agora já é definitivo. O Vitória fez o requerimento junto às forças de segurança para tentar ter a torcida visitante, mas o requerimento foi negado. O Ministério Público ainda recomenda a torcida única e é desse jeito que vão acontecer os dois clássicos que estão previstos. O de sábado pelo Campeonato Baiano e o de quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, os dois na Fonte Nova com torcida única do Bahia. Esse clássico que está uma pressão do tamanho do mundo para cima do tricolor e é sobre isso que eu queria falar. O Vitória se classificou na segunda posição, passou pelo Jacuipense, vai disputar essa final na condição de visitante. Claro que há uma pressão natural, até pela grandeza do time, para que conquiste o Campeonato Baiano. Só que a pressão sobre o Bahia tem uns fatores a mais, principalmente a eliminação na Libertadores. Imagine o que seria para a torcida tricolor, ainda digerindo não ter passado de fase na competição continental, perder dentro de casa o título para o seu maior rival. E não bastasse isso, o Bahia tem muito mais investimento do que o Vitória, o que também já gera mais pressão. São ingredientes de um jogo que promete muito. Do lado do Bahia, toda essa tensão no ambiente ocasionada desde a eliminação da Libertadores, e do lado do Vitória, todo esse aparato, toda essa capacidade que o time tem de ir lá e tentar surpreender o adversário. É um jogo que promete bastante em relação aos dois times. O Bahia vai com força máxima, o Vitória também. Vitória que inclusive tem um novo jogador que não pode jogar agora a final do Campeonato Baiano, que é o Anderson Pato, que veio do Juazeirense, uma revelação do Campeonato Baiano, já está integrado ao grupo do Vitória
e pode ser que fique à disposição, quem sabe, para o Bavi do Campeonato Brasileiro, um atleta que surgiu no Campeonato Intermunicipal na seleção de Simões Filho, se destacou, foi para o Juazeirense, mostrou que sabe também jogar no futebol profissional e a gente deseja toda sorte ao atleta na sequência como jogador do Vitória, beleza? Tô esperando todo mundo daqui a pouco no Globo Esporte, logo depois do Bahia Meio-Dia. Aquele cheiro para vocês. E a gente continua falando de futebol, já que tem novidade para o time da Juazeirense. O grupo conheceu os adversários que vai enfrentar na Copa do Nordeste. O campeonato começa no próximo dia 25. Volto agora com o Luiz Gustavo Ribeiro, que vai contar tudo para a gente, quais times que o Cancão de Fogo vai enfrentar. Luiz, conta para a gente. Oi, Bia, olha só, já lhe adianto que um dos times que o Cancão vai enfrentar é o Vitória, o time que goleou o Cancão de Fogo no Campeonato Baiano por 4-0, então é um dos adversários desse novo formato da Copa do Nordeste. Neste ano a CBF mudou o formato da Copa, a Copa do Nordeste agora são 20 times que foram divididos em 4 chaves diferentes. Nesse caso, o Cancão de Fogo está no Grupo B e vai enfrentar os times do Grupo A, o mesmo acontece com os times do Grupo C que enfrentam os times do Grupo D. No grupo do Cancão estão o CRB, o Botafogo da Paraíba e também o Confiança e o Piauí. Esses times vão enfrentar os times do Grupo A, que além do Vitória são o Asa de Arapiraca, o Souza da Paraíba, o Itabaiana de Sergipe e também o Fluminense do Piauí. Essa primeira fase vai acontecer em turno único, são 5 rodadas apenas com jogos de ida. Os 2 melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. Nas quartas de final, a Copa do Nordeste também será em apenas jogo único. A previsão é que a Copa do Nordeste deste ano comece no dia 25 de março e termine